Olá a todos e todas, um prazer de novo estar aqui com Escribas. Hoje trazendo Caroline Amanda Borges, graduanda em Ciências Sociais da UFRJ, aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, paulista, que está conosco aqui no Rio de Janeiro há 3 anos. Caroline tem uma trajetória de mobilização e pesquisa sobre o genocídio da população negra. Caroline, prazer receber você, viu? Prazer é todo meu, muito obrigada. Como é que foi a sua vinda para o Rio? Eu era para a Unista em São Paulo, cursava Direito e vim para a UFRJ para fugir primeiro do ProUni, né, que é um programa de ingresso no curso superior, mas que é bastante complexo e que é minha casa, minha dívida do ensino superior. E aí, para ter o conforto da pesquisa e acesso a uma graduação de excelência, eu entendi que a UFRJ era o caminho e por isso eu migrei para o Rio de Janeiro, para a Universidade Federal do Rio, né? Sim, mas a trajetória de pensar e se mobilizar no enfrentamento ao genocídio do povo preto não é de agora, né? Não, é bem complexo, assim. Na verdade, em 2012, antes de eu entrar na universidade, em 2011, São Paulo viveu em 2011 e 2012 momentos políticos bastante conturbados, né? De 2011 para 2012 houveram vários incêndios que a gente acha que foram incêndios criminosos e a gente nas favelas de São Paulo e favelas fundamentalmente da Zona Sul. A favela que eu contribuí com a mobilização foi a favela do Canão e do Buraco Quente. Não por acaso o nome é Buraco Quente, porque é uma favela que já houveram incêndios mais de 5 vezes e é uma favela que fica próxima a Berrini, próxima à Globo, emissora Globo de televisão, e próximo ao aeroporto. Então, naquele momento era o trajeto do monotrilho da Copa do Mundo, que fazia a ligação da estação Berrini à estação que liga ao aeroporto. Então, nesse momento, ali eu já entendi a dimensão do que era a violência do Estado contra um povo majoritariamente negro, que é uma maioria negra aqui, né, nas favelas. E ali eu já consegui compreender. Quando chegou em 2012, objetivamente, a gente começou a ter em São Paulo mortes em séries por um grupo paramilitar que utilizava recursos militares do Estado, fundamentalmente as balas, mas que não eram fardados. Então morriam 19 e poucos metros adiante morriam 10, enfim. E aí, nesse momento, há uma grande mobilização. Nesse momento eu estava no Capão Redondo, no Jardim Ângela, né, divisa com o Capão, e lá tem um grupo tocado por um padre. O nome dele é Padre Jaime, que é um grupo que chama ainda, existe há muitos anos, que chama Fórum em Defesa da Vida. E ali foi o momento que eu entendi que eu devia, né, todo mundo estava dentro da sua possibilidade, indignado, fazendo alguma coisa. Tinha 18 anos e eu achei que eu devia falar com as mães vítimas. Era ali que eu tinha que falar. Que muito interessante a incidência no espaço público, na rua, mas depois as mães iam embora e como é que ficava, né? Então foi lá que eu tive a oportunidade de acessar essas mulheres pela primeira vez. E foi uma experiência bem dura, assim, né? Eu tinha 18 anos, eu trabalhava no Programa de Desenvolvimento Local, PDA, Programa de Desenvolvimento de Área. E aí ali eu consegui acessar essas mulheres. Naquele momento eu acolhi, a gente chamava de acolhimento, 8 mulheres. Que tinham tido os filhos assassinados. Uma delas foi na primeira chacina de 2013, o nome dela é Rita de Cássia. O filho dela era o Bruno. Ele levou um tiro, ele sobreviveu, foi a chacina que naquela ocasião quem tinha sido assassinado também era o DJ Lá. Foi uma chacina de mais de 8 pessoas, no dia 3 de janeiro, 2 dias depois do Réveillon. E eu conheci a dona Rita, o filho dela foi levado vivo, com vida, foi socorrido pelos policiais, levado com vida do local do sinistro, e chegou no hospital nu, com o ânus alterado, alguma alteração anal, e com tiros por todo o corpo. Né? Mas no local do sinistro ele saiu com vida. Depois disso, houveram diversas manifestações. No dia 14 de maio de 2013, a gente fez uma manifestação que
ocupou a Secretaria de Segurança Pública. Na ocasião, nós fomos recebidos pelo então secretário de Segurança Pública de São Paulo, que era o Fernando Grella. As mães foram recebidas por ele, tanto a dona Rita quanto a dona Rosângela. O secretário de Segurança Pública se comprometeu com elas. Naquela ocasião, existia um grupo político no fundo de São Paulo, da Zona Sul, que chamava Periferia Ativa, que eu compunha, era membro. Foi uma manifestação muito dura, mas com as mães com muita agência, o que é fundamental, né, do ponto de vista da luta anti-genocídio. Mas depois foi ficando tudo muito confuso. Foi maio, junho, já vieram as marchas de junho, teve uma supressão da pauta do genocídio em São Paulo, por conta da mobilidade, né, urbana, que foi a questão do passe livre, enfim, da redução dos custos. Foi ficando complexo, veio um plano do governo federal que chamava Juventude Viva. Esse plano que, para mim e para muitos militantes, enfim, comprometidos com a luta anti-genocídio, era um plano que não, era uma carta de intenções, porque ele não tinha recurso, ele não tinha... Caroline, nós temos um Estado, né, o Estado brasileiro, a gente mata, isso está comprovado, inclusive, são dados oficiais, né? São dados de institutos de pesquisa muito sérios, né? São dados do IPEA. Nós temos um índice de assassinato de homens negros, né, de entre 15 e 29 anos, moradores de periferia, que têm raça, né, que têm cor, que têm idade, que têm local de moradia. Né, nós temos um índice de assassinatos de que são cerca, me corrija, são mais de 8 mil, ou mais de 18 mil ao ano. Muito mais. É muito mais do que isso, muito né? mais, porque são 84 homens assassinados por dia, não é isso? 77% deles são negros. Me diz uma coisa, por que mesmo diante dessa realidade, que é uma realidade numérica, estatística, existe tanta resistência de assumir o termo genocídio, de dizer que no Brasil existe uma política de matar homens pretos? Por que existe isso? O nome disso é genocídio. E por que as pessoas têm tanta resistência em assumirem isso? Eu acho que em torno do genocídio do povo negro existem, me parece que alguns desvios de análise e de compreensão, ou por conveniência ou por não compreensão mesmo. Então, primeiro o genocídio, né? Geno é um povo, né? Genocídio é a morte. Então, é a morte de um povo. Portanto, eu não trabalho, e a própria palavra não permite que a gente faça ramificações. Então, do mesmo jeito que não existe genocídio da mulher armênia, nem genocídio do homem armênio, nem genocídio da juventude armênia, mas sim genocídio que foi imputado contra o povo armênio, é assim que a gente reivindica. Existe um genocídio em curso, uma política de Estado contra o povo negro. E aí essa política de morte de um povo se dá de maneira diferente a partir do gênero, da faixa etária, das condições territoriais, né? Então, o povo negro ele é assassinado de maneiras díspares na infância, na adolescência, na fase adulta, na fase idosa. Ele é assassinado de maneira diferente entre homens e mulheres. Ele é assassinado de maneiras diferentes entre os trans, as travestis. Né? Nota-se que existe uma política de morte para esse povo, independente da condição que ele transite. Acho que esse é um dos primeiros pontos. E qual é a resistência ou a inconveniência ou a conveniência de, por exemplo, reivindicar um extermínio frente ao genocídio, né? A escolha da palavra. Por que fala extermínio e não genocídio? Por que fala população e não povo, por exemplo? A depender do acordo, né? Da relação que tem com o Estado. Se você faz parte da gestão de um Estado e você está dizendo que há um genocídio, então você está dizendo que esse Estado que você faz parte corrobora com a gestão, está imputando genocídio contra um povo. Ou seja, sou também um genocídio. Exatamente. Então, óbvio que pessoas vinculadas ao Estado não costumam reivindicar essa palavra, né? Então, sempre vai utilizar o eufemismo. Eu considero eufemismo. Então, e é fundamental que a gente possa visibilizar o termo genocídio, né? Só na região do Nordeste, fundamentalmente no estado da Bahia, foram 32 mil pessoas, adolescentes, assassinadas. Até de 2006 a 2012. Então, isso não é pouco. Né? Saiu agora, em 2016, o mapa da violência.
para não ser exata, mas eu sei que tem um estado no Nordeste, não sei se é Alagoas, eu não quero ser imprecisa, de 80 pessoas assassinadas, apenas 5 eram homens brancos, o restante eram todos homens negros. Então, assim, é empírico. Não tem... não tem o que contestar, né? Mas a gente precisa pensar o impacto de quem está ao redor. A gente precisa pensar assim, quando o Estado mira o menino negro, ele está mirando no útero da mulher negra que o concebeu. E essa mulher geralmente tem outros filhos, né? E o impacto dessa perda na vida dela impacta na vida dos outros filhos e geralmente na senhora mais velha, que ela também cuida. Então, para cada uma pessoa assassinada, a gente faz uma contabilização de que tem umas 15, 20 ao redor dela. Então, se foram 80 meninos, adolescentes, homens negros assassinados, a gente está contabilizando vezes 20. A gente já contabilizou aí. Esse é um tema extremamente cruel, né? É um tema cruel. É um tema denso, que as mulheres enlouquecem. E aí entra outra dimensão do genocídio, que é o epistemicídio. O epistemicídio, ele existe, ele está em curso e ele acomete todos os familiares da vítima assassinada, né? A gente vai ter alteração na criança, no irmão mais novo, nos primos, nos vizinhos, na mais velha, na avó, na mãe, no pai. A gente tem muitos casos, né? As mães começam a fazer uso de medicações controladas, de tarja preta, os pais tornam-se alcoólatras ou aprofundam numa dinâmica do alcoolismo, né? Muitas doenças somáticas, né? Diabetes, hipertensão, que não tinha, passa a ter. Ou seja, por que a gente compreende o genocídio e não necessariamente extermínio? Porque o extermínio é você reduzir uma ação múltipla, né? Matou um jovem, matou um jovem. Mas e o impacto daquilo, né? Como é que essa família reflete esse grande impacto? Inclusive do ponto de vista financeiro, né? Parte dos meninos que são assassinados são na sua fase produtiva, financeira, né? Eles são arrimo de família, eles contribuem com a renda da casa, e a ausência deles também reflete numa queda de qualidade de vida daquela família. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Então, é sim uma ação do Estado para desestruturar uma família que já tem todos os seus desafios de se conceber e de permanecer. Então, é genocídio. E é genocídio contra o povo negro. Porque aí a gente vai perceber que existe uma estrutura do Estado para impedir o nascituro, né? As crianças negras são as que são acometidas ao nascer natimortas. As mulheres negras, inclusive do ponto de vista do Estado, já experimentaram no Brasil e em alguma instância ainda experimentam violências obstétricas, não só violências obstétricas, mas também esterilização na hora do parto. Não, e tem uma coisa, né, que a mulher negra possuiria maior capacidade de resistência à dor, né? À dor. Então não se aplica anestesia. Não. E o que isso é uma violência obstétrica e que tende muito ao impedimento do nascituro, né? Sim. E aí a gente vai ter muito mais mulheres negras tendo abortos, tendo experiências, aliás, bem nocivas e ultra traumáticas durante o parto. E aí a esterilização tem sido também um mecanismo do SUS, né? O SUS opera em mulheres negras com muita facilidade para a retirada do útero, né? Qualquer problema mínimo que pode ser tratado e deve ser resolvido com outros mecanismos, geralmente o SUS imputa a retirada do útero como um mecanismo, né? Tira o mioma, já tira o útero, já tira tudo, né? E o útero é fundamental, tanto do ponto de vista espiritual, do ponto de vista pleno do ser mulher. O útero é fundamental para a projeção de hormônios, produção de substâncias que equilibram, né, a mulher. E a retirada do útero dessa mulher tem um significado específico muito grande. E o SUS opera dessa maneira. E pra gente isso também é uma ação de genocida. Então o genocídio ele não é voltado para homens apenas. Ele não é voltado também só para mulheres. Ele é uma estrutura de um sistema econômico, político, social contra um povo, de todas as maneiras. E isso se dá do campo da educação, no campo da saúde, no campo da saúde mental, no campo do cárcere, em vários campos. Ele só é mediado de maneira diferente, mas sempre com o mesmo objetivo.
Tá, a gente está falando de genocídio, e genocídio significa morte física. Existe a morte cultural, a morte filosófica, a morte social, que é o epistemicídio. Você pode desenvolver um pouco melhor isso? Porque quando você fala de epistemicídio, obviamente que eu me remeto a todas as práticas afro-religiosas, por exemplo, né? Que é nesse momento em que a gente não está, o Estado brasileiro tem permitido, por exemplo, que sacerdotes sejam assassinados sem tomar nenhuma providência, efetivamente, até porque o assassinato de sacerdotes da Umbanda, do Candomblé ou de qualquer outra tradição afro-brasileira, ela recebe 525 milhões de outras características. Não, foi briga de vizinho, não, foi não sei o quê, foi um assalto, foi um latrocínio, foi porque ele era foi homofobia, enfim, né? E isso efetivamente tem contribuído para matar tradições e modos de vida. Esse genocídio dessa população, a morte dessa população e o modo de vida dela tem sido alterado com frequência? Tem percebido isso? Tem, porque assim, do ponto de vista da matriz africana, tem a questão da circularidade, né? Da espiral, né? Do tempo como uma síntese simbólica espiral. O genocídio, ele impacta no passado, por conta da memória que é afetada, no presente, por conta da baixa expectativa sobre si, e no futuro, porque a gente passa a não criar expectativas futuras, né? Então, a memória do povo negro está completamente comprometida, muito comprometida, principalmente do ponto de vista do que tem se dado ao tratamento do Estado, né, com os nossos idosos. E da impossibilidade de repassar para os nossos mais novos que estão sendo assassinados sistematicamente. Então, por exemplo, quando você tem uma medida de Estado, como a reforma da Previdência, que quem começou a trabalhar primeiro vai ser o último a se aposentar, e geralmente ao se aposentar já vai estar somando diversas doenças, doenças crônicas, né, como a diabetes, a hipertensão, inclusive levando à falência cerebral, à falência da capacidade cognitiva, da lucidez, você está impactando no repassar da memória de um povo. E quando você mata na outra ponta quem está vindo, não dando a possibilidade de quem tem essa condição ainda de repassar para quem está, você está fazendo uma grande, grave interrupção na memória desse povo. Por outro lado, a gente tem no campo presente uma sensação coletiva de anti-agência, né? Nós não somos agentes da própria vida, nós estamos suscetíveis a um sistema mundo que nos impõe o medo. E diante do medo e diante do sistema que está posto, a gente é completamente incapaz. Portanto, não agente, não protagonista da própria história. O que leva a gente a impactar diretamente no futuro, porque a gente não tem nenhuma expectativa de tempo. O nosso tempo futuro não está nas nossas mãos, né? A gente tem sempre lutado para sobreviver. A gente não tem construído um projeto de sistema mundo para nós, a gente não tem construído um projeto de família, um projeto de curto, médio e longo prazo, né? Conforme deve ser para que a gente se perpetue. Então, o genocídio ele impacta na memória, portanto, no passado, na agência e na percepção de si, portanto, no presente, e impede a gente de projetar, porque a gente está na falência das nossas condições, das nossas capacidades, à medida que a gente está regido pelo medo, né? E o medo é um paralisador, né? O medo... Caroline Amanda, muito obrigada. Obrigada mesmo. Uma honra, um prazer grande demais ter você aqui. Pessoa admirável, sabe? Eu fico olhando para vocês, né? Tão jovens e tão bem preparados, tão melhor preparados do que nós. É verdade, é verdade. Nós que somos mais velhos temos um pouco mais de experiência, mas eu fico olhando para vocês assim, com essa gana, com essa garra, com esse preparo intelectual, com esse preparo político, e fico pensando, gente, tem que ter esperança. Obrigada, Carol. Obrigada. Mesmo.